varelajonas71@gmail.com, Jonas Varela 1 na internet e no YouTube. Varela Show, nosso programa de variedades, das 10h10 da manhã ao meio-dia, das segundas às sextas-feiras, na Rádio FM Benfica. Sejam todos bem-vindos. Então, o nosso trabalho atual, a nossa tarefa atual, nossos vídeos são assuntos variados e diversos, né? Nossos vídeos contêm assuntos variados e diversos. No momento o assunto é religião, né? Nós estamos realizando a leitura das explicações do livro por excelência que jamais foi contestado, a Bíblia Sagrada, em todos os seus livros, capítulos e versículos, incentivando assim a leitura da Bíblia Sagrada para todos nós. Então, no nosso vídeo anterior, nós concluímos a leitura da Carta de São Paulo a Tito, Carta a Tito, né? Nós estamos aqui na parte da Bíblia Sagrada, Cartas de São Paulo, né? No Novo Testamento. Então, no vídeo anterior, a Carta de São Paulo a Tito, Carta a Tito, né? Expressar a fé na vida, nos seus 3 capítulos e versículos nós explicamos. Hoje nós daremos continuidade, foi o 17º livro, né? A Carta a Tito. Agora nós vamos para o 18º livro, o livro número 18 da Bíblia Sagrada do Novo Testamento, nas Cartas de São Paulo, né? Carta a Filemon, em Cristo todos são irmãos, né? 18º livro, livro número 18 no Novo Testamento, na sua sequência natural, normal. De todas as cartas de Paulo, esta, a Filemon, é a mais breve e pessoal, a única escrita inteiramente de próprio punho. Paulo está na prisão, provavelmente em Éfeso, acompanhado das mesmas pessoas. O fato de Onésimo voltar com Tíquico para Colossas, entre parênteses, CL, C maiúsculo, L minúsculo, Colossenses, né? Carta aos Colossenses, capítulo 4, versículos 7 a 9. Faz supor que esta carta foi escrita na mesma data que a carta aos Colossenses, né? Filemon parece ser membro importante da igreja de Colossas, talvez o líder do grupo que se reuniu em sua casa, entre parênteses, versículos 1 e 2. É uma carta de recomendação em favor de Onésimo, um escravo que fugiu do seu patrão, Filemon, provavelmente após ter cometido roubo, entre parênteses, versículo 18. Onésimo procurou o apoio de Paulo, que estava na prisão, e acabou convertendo-se ao cristianismo, entre parênteses, versículo 10. Paulo manda-o de volta a Filemon, pedindo a este que o trate como irmão, entre parênteses, versículo 16. Paulo não pensava certamente em criticar o estatuto da escravidão comum em seu tempo, provocando assim uma revolução social. Os cristãos ainda não tinham força para exigir transformações estruturais da sociedade, mas o apóstolo implicitamente declara que a estrutura vigente não é legítima. De fato, mostrando que as relações dentro da comunidade cristã devem ser fraternas, Paulo esvazia completamente o estatuto da escravidão e a desigualdade entre as classes. Em Cristo todos são irmãos, com os mesmos direitos e deveres, e só Cristo é o Senhor. Então, Carta a Filemon. Primeiro tópico, endereço e saudação. Segundo tópico, agradecimento e pedido. Terceiro tópico, uma nova relação entre os homens, né? Então,
Quarto tópico, saudações finais. São 4 tópicos na carta a Filemon, carta de São Paulo a Filemon, em Cristo todos são irmãos. Vamos para as explicações da mesma, né? A 18ª, a carta, o livro número 18, nós contamos como o livro número 18 do Novo Testamento da Bíblia Sagrada, na sua sequência natural, normal. Vamos aqui. 1 a 3, versículos 1 a 3, né? Da carta a Filemon. Carta a Filemon, né? Embora a carta interesse particularmente a Filemon, é dirigida a toda a comunidade que se reúne na casa dele. Poderíamos suspeitar de que Paulo tem intenção de fazer uma catequese para a comunidade, a partir de um caso particular. 2 pontos. A atitude do líder da comunidade para com o escravo fugitivo teria sérias consequências para o testemunho cristão. Versículos 4 a 6. O comportamento em relação aos irmãos demonstra a fé e o amor que se tem por Jesus. Paulo convida Filemon a dar um testemunho prático e eficaz da própria fé. 2 pontos. Mostrar que tudo o que ele tem, inclusive Onésimo, pertence a Cristo. Versículos 7 a 12. Paulo considera Onésimo como filho, porque foi graças a ele que Onésimo se converteu. O nome Onésimo significa útil. Versículos 13 a 16. Pedindo que Filemon trate Onésimo como irmão, Paulo mostra que o Evangelho põe fim às diferenças entre os homens e esvazia completamente o estatuto da escravidão. Versículos 17 a 20. Paulo assume inteira responsabilidade, propondo-se a pagar pessoalmente o dano causado pela fuga de Onésimo. Mas lembra também que Filemon foi convertido por Paulo e a quem deve, por isso, a própria vida. Desse modo, o apóstolo mostra que há valores muito mais importantes do que qualquer dívida material. Versículos 21 a 22. Embora Paulo não queira recorrer à própria autoridade, entre parênteses, versículo 8, ele espera que Filemon seja obediente às suas sugestões e faça mais do que lhe é pedido. Talvez esteja veladamente sugerindo que Filemon liberte Onésimo. Versículos 23 a 25. Sobre as pessoas citadas conforme a nota em Colossenses capítulo 4, versículos 10 a 18. Então a carta a Filemon contém 25 versículos. Nós concluímos aqui a leitura da carta a Filemon. Em Cristo todos são irmãos. Contamos aqui como o 18º livro do Novo Testamento, na sequência natural. Nós vamos agora, no nosso próximo vídeo, para a leitura da carta aos Hebreus, né? Carta aos Hebreus. Pela minha contagem, nossa contagem, né? Deve ser a 19ª, né? 19ª carta. E aí, 17ª, 18ª, a número 19, né? Ou é a 18? Vamos ver aqui depois, né? Depois aqui eu vejo aqui. Carta a Filemon. Então, a carta aos Hebreus, Cristo é o único sacerdote verdadeiro, né? Introdução. No próximo vídeo, né? Até lá.